Bom dia, valentes do Altíssimo. Mais uma manhã na presença do Senhor, mais um dia no nosso jejum de Daniel, 14º dia hoje, e a nossa meditação está em Isaías, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: No ano em que o rei Uzia morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus, aleluias. Amados, tremendo, não é? Essa visão que Isaías tem da glória de Deus, o contemplar da glória de Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer é nos humilharmos. Para que nós possamos realmente contemplar a glória de Deus, nós precisamos primeiro entender que Ele é soberano e que Ele está acima de todas as coisas e nos colocar numa total dependência dEle. Os historiadores contam que Isaías nesse dia estava vindo do funeral do seu primo, né? O rei Uzias, que ele protegia com certeza, pois ele era o rei. Agora seu primo estava morto, quem iria protegê-lo? Provavelmente deve ter dado algum tipo de angústia, não é, Isaías? A Bíblia não fala, mas aqui fala que nesse dia ele viu a glória de Deus. É para chamar atenção, não é? Porque esse profeta, um homem de Deus, sempre vinha à casa do Senhor. Mas aqui fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu. E aqui diz que ele estava vindo do funeral e entrou no templo. E ali, com certeza, numa dependência total de Deus, talvez, quem sabe, num sentimento até mesmo de fragilidade, ele se prostrou diante de Deus. É assim que acontece conosco, não é? Quando nós somos fracos, frágeis, muitas vezes a gente pensa assim: só Deus mesmo, só Deus. E aí a gente se volta de coração para Deus, a gente se volta numa dependência total de Deus. E é isso que o Senhor quer, que você e eu nos voltemos com uma dependência total para Ele, porque assim contemplaremos a grandeza dEle, a beleza dEle. Contemplaremos que Ele é o Senhor dos exércitos. Olha que lindo aqui quando ele fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ali ele viu a glória do Senhor e os anjos que entoavam dizendo que Ele era Santo, Santo e que Ele era o Senhor dos exércitos. Se existe o Senhor dos exércitos é porque existe uma batalha para ser guerreada. Há um Senhor dos exércitos e este Senhor dos exércitos é comandante, é o que manda. E é o nosso Deus. E foi isso que Isaías contemplou. Que nós possamos, no meio da nossa batalha, da nossa guerra, contemplarmos o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia por nós, que é o comandante, que está acima de todas as coisas. E por fim, quando ele vê toda aquela glória, ele olha para ele mesmo, ele se sente tão pequeno, tão pecador, tão indigno de contemplar aquela glória, que ele diz: vou morrer, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, naquele momento, quando ele olhou para si mesmo, ele contemplou a sua pequenez, ele contemplou o seu pecado. É outro fator que nós necessitamos para contemplar a glória de Deus. Olhar para nós mesmos, olhar para o nosso pecado, olhar para a nossa pequenez e entender que Deus é grande e que nós somos pequenos, cheios de falhas. E quando nós vimos o nosso pecado, quando nós olhamos para nós e nós contemplamos o nosso pecado, a nossa pequenez, nós também possamos, né? Reconhecer isso diante de Deus, que foi o que Isaías fez, ele reconheceu. E ao reconhecer, o que acontece? Um anjo que fala que logo um dos serafins voou, né, com uma brasa viva para
tocar nos lábios e diz: olha, você está limpo, você está puro, o Senhor te perdoou, não preocupa com isso não, o Senhor te limpou. É esse aqui os passos, né? Essa passagem aqui nos mostra os passos para contemplarmos o Rei dos Reis, para podermos contemplar a sua glória. Se estamos numa estrutura de orgulho, de soberba, jamais contemplaremos o Senhor na sua grandeza, porque grandes somos nós, né? Quando nós estamos nessa estrutura, mas quando nós nos sentimos pequenos e olhamos para o Senhor, aí a gente vê que Ele é grande, soberano, e a gente depende dEle. A gente vê a pequenez, reconhece, então a glória do Senhor pode brilhar em nossas vidas. E quando isso acontece, vem o quê? Vem o outro passo, que é nos colocarmos à disposição de Deus, é dizermos para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, quero fazer aquilo que Tu queres. Aleluias. Que nesses dias de jejum, que nesses dias de orações, vocês possam contemplar a glória do Senhor, que nós possamos contemplar a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.